Amanda entrou cuidadosamente no quarto, dando passos cautelosos. Sua atenção foi imediatamente atraída para a janela. Ela puxou suavemente as cortinas para trás, permitindo que a suave luz do dia preenchesse o espaço. Virando-se, viu seu marido, Paulo, mexendo em sua maleta médica com um ar preocupado. Ela perguntou: Paulo, como você está se sentindo hoje? Pego de surpresa, Paulo rapidamente escondeu o telefone debaixo do travesseiro, tentando substituir sua surpresa por uma expressão de leve desconforto. Ah, Amanda, ele respondeu, forçando um sorriso fraco. Estou aguentando. Você sempre tem uma maneira de cuidar de mim. Estou me sentindo um pouco melhor hoje. Amanda suspirou suavemente enquanto se sentava ao lado dele, fazendo a cama afundar ligeiramente. Você pode ser tão reservado às vezes. Deveríamos chamar um médico para examiná-lo? Os olhos de Paulo se abriram e ele balançou a cabeça rapidamente, sua voz com um toque de preocupação. Não, Amanda, ouça, não é a primeira vez que ocasionalmente tenho essas elevações na pressão sanguínea e elas me fazem sentir um pouco mal, mas sempre passam. Você se lembra, certo? Isso aconteceu algumas vezes no passado. Ele segurou a mão dela, oferecendo um aperto tranquilizador. Mas tenho que admitir que tem sido mais frequente ultimamente. Acho que seria melhor consultar outro médico, em vez de depender apenas desses medicamentos. Paulo discretamente guardou o telefone no bolso antes de se aproximar de Amanda. Está tudo bem, querida. Agradeço sua preocupação. Amanda se sentiu inquieta. Não muito tempo atrás, teve uma discussão acalorada com alguns amigos que insinuaram que algo estava errado com seu marido. Rumores circulavam de que Paulo havia se casado com ela por sua riqueza. Dadas suas doenças recorrentes e constante presença em casa, Amanda começou a se perguntar se poderia haver alguma verdade nos sussurros. Paulo olhou para ela, adotando uma expressão brincalhona e suplicante. Escute, quero ser o melhor para você. Nunca quero que ninguém pense que você se contentou comigo. Por favor, não deixe esses rumores turvarem seu julgamento. Ela se inclinou e deu um beijo suave em sua testa. Paulo, você é mais do que suficiente para mim. Deixe as pessoas falarem. No final do dia, é nosso vínculo que importa. Ele riu e segurou firmemente a mão dela. Você sempre traz clareza. Obrigado. Ao longo de seus 5 anos de casamento, Amanda descobriu várias facetas da personalidade de Paulo. Ela percebeu que ele muitas vezes mostrava um lado de si mesmo que não era completamente autêntico. Sob as fachadas alegres, havia uma vulnerabilidade que ele raramente deixava alguém ver. No entanto, seu afeto por ele nunca vacilou. No entanto, apesar de sua preocupação por Paulo, Amanda estava atualmente envolvida em questões de trabalho urgentes. Sua empresa estava no meio de negociações vitais que exigiam sua atenção total. Os resultados dessas conversas poderiam ditar a direção da empresa, e ela não podia se distrair. Conciliar preocupações pessoais com deveres profissionais era desafiador, mas Amanda estava determinada em gerenciar ambos com determinação. Embora Paulo tivesse um título importante na empresa de Amanda, era mais cerimonial do que funcional. Ele era carismático e extrovertido, tornando o rosto perfeito da empresa em eventos formais e encontros sociais. No entanto, quando se tratava das operações diárias e de compreender o núcleo do negócio, muitas vezes ele se sentia fora de sua profundidade. Amanda havia esperado que introduzi-lo nos negócios oferecesse uma nova perspectiva. No entanto, rapidamente ficou claro que a compreensão de Paulo sobre a indústria era bastante superficial. Termos técnicos, previsões financeiras e reuniões estratégicas que eram vitais para a empresa muitas vezes o deixavam se sentindo inseguro. Sempre apoiadora, Amanda fazia o possível para criar a impressão de que dependia da expertise de Paulo, embora na realidade raramente o fizesse. Essa fachada era para o benefício dos outros e também para aumentar a confiança de Paulo,
enquanto ela discutia assuntos de negócios com ele e ouvia suas opiniões. Ela nem sempre seguia o conselho dele. Paulo parecia comprometido com seu papel na empresa, seja ele verdadeiramente reconhecendo seu próprio valor ou sendo excelente em manter a aparência. Ele sempre era pontual, realizando suas responsabilidades com cuidado. Ele parecia apreciar a regularidade, a estrutura e talvez até mesmo a sensação percebida de importância que sua posição lhe conferia. A diferença de idade deles, com Amanda tendo 41 anos e Paulo 32, muitas vezes causava um desequilíbrio. Amanda se comportava com uma graça sofisticada, seus anos de experiência evidentes em sua maneira segura e caminhar gracioso. Em contraste, Paulo, mesmo aos 32 anos, exalava entusiasmo juvenil, uma vivacidade que às vezes contrastava com o estilo mais composto de Amanda. Seu romance foi inesperado. Inicialmente, suas vidas profissionais se cruzaram dentro da empresa. Quando Paulo começou a trabalhar sob a liderança de Amanda como gerente, suas contribuições eram honestamente pouco impressionantes. Como resultado, eles raramente se cruzavam nos corredores movimentados do mundo corporativo. Em uma noite tranquila, Amanda saiu de seu escritório mais tarde do que o habitual e chegou ao seu carro. Ela notou seu erro: havia deixado os faróis acesos. Respirando fundo, ela entrou, esperando que a bateria não estivesse completamente descarregada. O painel acendeu, mas quando ela tentou dar partida, o motor permaneceu em silêncio. Uma onda de ansiedade a invadiu. A ideia de chamar um guincho ou um serviço de troca de bateria parecia tediosa, embora Amanda tivesse meios para isso. Ela valorizava sua independência e se orgulhava de dirigir seu confiável Honda Accord, um testemunho de sua natureza humilde. Enquanto ela mexia no telefone em busca de um mecânico próximo, a tela subitamente ficou em branco. Sem bateria. Ela não pôde deixar de rir da sua sorte. Exatamente quando estava contemplando seu próximo passo, um toque em sua janela a assustou. Ela se virou para ver um rosto familiar, embora tenha demorado um momento para reconhecê-lo. Amanda, está tudo bem? Perguntou o jovem após uma breve pausa cheia de surpresa e reconhecimento. Ela perguntou: nós já nos encontramos, não é? Ele deu um sorriso gentil. Sim, tenho trabalhado na sua empresa há alguns meses agora. No terceiro andar. Ah, Paulo, o gerente que eu ouvi falar, mas nunca realmente interagi com ele, principalmente porque seu trabalho não se destacou, ela respondeu. Eu notei que você estava tendo problemas com o carro. Problemas de bateria, ele indagou. Ela assentiu. Deixei os faróis ligados, e agora meu telefone também está sem bateria. Por favor, use meu telefone, se precisar. Eu gostaria de ter um carro para te oferecer uma carona para casa, Paulo ofereceu sinceramente. Está tudo bem. Vou dar um jeito, ela respondeu com um sorriso caloroso. Ele assentiu. Ok, então, cuide-se. Vejo você no trabalho. Observando-o partir, Amanda ficou surpresa com sua postura. As pessoas frequentemente tentavam impressioná-la ou conquistar sua simpatia, especialmente em situações como essa. O simples ato de gentileza de Paulo, sem segundas intenções, foi uma mudança refrescante. Amanda hesitou apenas brevemente antes de chamar Paulo e pedir para usar o telefone dele afinal. Paulo virou-se com um sorriso caloroso e compreensivo enquanto esperavam pelo mecânico para entregar uma nova bateria. Paulo procurou aliviar a tensão. Ele começou uma conversa sobre o estilo de gestão de Amanda, sugerindo alguns ajustes que poderiam melhorar sua eficácia, o que parecia uma crítica suave, uma dica de que ela poderia fazer melhor. A maioria de seus funcionários costumava amenizar suas opiniões ou simplesmente lisonjeá-la. Mas Paulo era surpreendentemente franco, e ele não parou por aí. Ele também falou sobre como seus discursos nas reuniões da empresa haviam inspirado muitos, incluindo alguns de seus colegas próximos. Ele elogiou sua elegância e compostura ao enfrentar desafios, detalhes que a maioria ignorava no meio da agitação diária do mundo corporativo.
As observações de Paulo transcendiam meros reconhecimentos profissionais. Ele destacava traços em Amanda que ela talvez tivesse negligenciado ou esquecido no meio de seu papel exigente. Enquanto ela estava acostumada com muitos tentando conquistá-la frequentemente por razões superficiais, como sua riqueza ou apelo físico, fazia muito tempo desde que alguém verdadeiramente via e apreciava a profundidade de seu caráter. Ao longo dos anos, a vida havia lhe apresentado sua parcela de desafios, levando-a a erguer barreiras protetoras ao seu redor. Mas as palavras sinceras de Paulo pareciam um suave toque nessas paredes, lembrando-a das conexões genuínas que poderiam ser formadas, mesmo nas circunstâncias mais inesperadas. A iluminação fraca da tarde avançada foi interrompida pelos faróis fortes do guincho, o zumbido de um táxi estava logo atrás. No entanto, apesar do frio da noite, Amanda sentiu um calor ao seu redor. A conexão genuína que ela compartilhava com Paulo, pontuada por palavras gentis e reconhecimento sincero, tornou a noite menos assustadora. Quando Amanda entrou no táxi e Paulo deu um aceno amigável de despedida, ambos sentiram os fios de uma conexão que em breve cresceriam além da dinâmica usual de empregador e empregado. Era o início de um capítulo inesperado na vida de ambos. Num dia ensolarado durante o almoço, eles se encontraram coincidentemente no mesmo café e, com um pouco de nervosismo, Paulo deu um salto de fé e a convidou para jantar. Seu romance era tão apaixonado que às vezes Amanda se sentia sobrecarregada pela intensidade de seus sentimentos. Em todos os lugares que ela olhava, as pessoas sussurravam avisos sobre os perigos de se envolver com alguém mais jovem e francamente charmoso. Amanda teve que dar um passo para trás, perguntando-se se estava mais uma vez se perdendo no turbilhão do amor, como já havia acontecido antes. Anos atrás, Amanda estava casada com Fábio, um dentista de coração gentil. Sua história de amor era algo de conto de fadas naquela época. Amanda estava imersa em seus estudos de escola de negócios, e uma noite agitada, o sono mal a tocou, cansada e com um dente latejando. Ela tomou uma decisão impulsiva de visitar uma clínica dentária no dia seguinte. Ao chegar à clínica onde Fábio trabalhava, ela estava preparada para fazer uma consulta, mas a dor latejante em sua boca estava se tornando insuportável. Em um momento de desespero, ela entrou apressadamente em uma sala de tratamento, interrompendo Fábio enquanto ele atendia outro paciente. Embora surpreso com a entrada repentina, a natureza compassiva de Fábio brilhou ao reconhecer o sofrimento nos olhos de Amanda, e ele rapidamente mudou sua atenção para ajudá-la. Naquele dia, Fábio não apenas aliviou sua dor de dente, mas também deu início a um apaixonado caso de amor. No entanto, o que sua relação passou a enfrentar era mais complexo do que um encontro fortuito sugeria. Amanda estava atraída pela profundidade de pensamento e conhecimento de Fábio. Em contrapartida, Fábio estava completamente encantado com a determinação e a perspicácia de Amanda. Pareciam inseparáveis, sua química palpável, e seus entes queridos podiam claramente ver como eles se complementavam perfeitamente. Muitas vezes, mencionavam que pareciam as duas peças do quebra-cabeça encaixando-se perfeitamente. Dentro de apenas um ano, em uma surpreendente viagem à montanha sob um céu estrelado cintilante, Fábio pediu a mão de Amanda em casamento, e ela aceitou com alegria. No entanto, à medida que os dias de rosas do início de seu romance desapareceram, surgiram tensões. A carreira exigente de dentista de Fábio significava que ele estava frequentemente estressado, e isso não se limitava à clínica. Ele levava o estresse para casa. Amanda tentou ser compreensiva, mas as noites tardias contínuas e as frequentes mudanças de planos começaram a desgastá-la. Fábio sentia que Amanda não era empática o suficiente com as pressões que ele enfrentava no trabalho. O começo pode ter sido mágico, mas Amanda começou a ver um lado de Fábio que ela não esperava. No começo, foi sutil. Um comentário sarcástico ou um frio inexplicado, mas esses incidentes aumentaram em frequência e intensidade, revelando um padrão perturbador de manipulação emocional e domínio. A natureza protetora de Fábio se transformou em possessividade.
Ele constantemente interrogava Amanda sobre seu paradeiro, as pessoas com quem ela estava e ficava chateado se ela não tivesse feito contato com ele. Ele a criticava implacavelmente, desde suas escolhas profissionais até as roupas que ela usava sob seu olhar constante. O espírito radiante e autoconfiante de Amanda começou a enfraquecer. Uma noite, depois de passar um tempo com seus amigos, Amanda voltou para casa e encontrou uma tempestade. Seu telefone estava no modo silencioso, então ela perdeu suas inúmeras ligações, e o rosto de Fábio estava contorcido de raiva. Fábio a confrontou, acusando-a de infidelidade e falta de consideração. A discussão escalou e, em um acesso de raiva, Fábio agrediu Amanda pela primeira vez. A traição e o choque daquele momento a paralisaram. Ela não conseguia acreditar que o homem que ela uma vez viu como seu protetor fosse capaz de tanta violência. Arrependendo imediatamente suas ações, Fábio ficou cheio de culpa e se desculpou rapidamente, prometendo que nunca a machucaria novamente. Ainda profundamente apaixonada e agarrada à esperança de voltar aos dias mais felizes, Amanda o perdoou. Mas isso marcou o início de um padrão perigoso. Embora a violência física fosse rara, o tormento emocional era implacável. As desculpas de Fábio muitas vezes vinham com desculpas que colocavam a culpa em Amanda, com observações como "você deveria ter atendido o telefone" ou "o trabalho tem sido realmente estressante para mim". Cada discussão corroía a autoestima de Amanda. O relacionamento deles tomou outro rumo quando Amanda descobriu que estava grávida. A notícia inicialmente trouxe alegria, mas durante seus exames de gravidez, os médicos identificaram complicações. Eram necessários medicamentos caros para garantir o bem-estar do bebê e reduzir o risco de defeitos congênitos. No entanto, a reação de Fábio estava longe de ser de apoio. Ao saber dos custos envolvidos, ele explodiu: "Você está falando sério? Não podemos gastar uma fortuna apenas para arriscar ter uma criança com problemas. E se o tratamento não funcionar? Talvez devêssemos considerar encerrar esta gravidez e tentar novamente por um filho saudável." Amanda ficou arrasada e, lutando contra as lágrimas, disse: "Esta é a nossa filha. Ela ficará bem. Ela só precisa desse tratamento para ter uma chance, Fábio. Ela é nossa filha." Fábio saiu furioso, deixando Amanda destruída. Ela se apegou a um pequeno raio de esperança, pensando que Fábio poderia mudar de ideia. Reunindo coragem, ela decidiu confrontá-lo em sua clínica. Mas o que viu lá foi a traição máxima: Fábio em um abraço íntimo com outra mulher. Essa desilusão foi dupla. Amanda não apenas perdeu seu filho não nascido, mas também sua fé no amor e na confiança. Encontrando consolo na solidão, a casa de Amanda se tornou seu refúgio de cura e crescimento pessoal. Livre da presença sufocante de Fábio, ela prosperou, se desdobrou e redescobriu a si mesma de maneiras que nunca imaginara serem possíveis. Ela não buscava vingança pelos males que Fábio havia infligido, mas a vida, com suas reviravoltas, garantiria que ele enfrentasse as consequências. Fortalecida por sua autoestima recém-encontrada, Amanda buscou sua carreira com determinação. Ela conquistou um papel de destaque na empresa de alto nível. Este não era apenas um local de trabalho qualquer, era um farol para muitos, mas apenas uma realidade para poucos selecionados. As dolorosas experiências com Fábio, onde ela constantemente vasculhava a verdade e as mentiras, inadvertidamente aprimoraram seus instintos. Das cinzas desse relacionamento tumultuado, ela emergiu com uma habilidade afiada para discernir sinceridade do fingimento. Embora ela não desejasse esse discernimento, ela percebeu que era uma bênção disfarçada. No vasto cenário da vida, onde as coisas muitas vezes não são preto e branco, entender essas áreas cinzentas pode fazer ou quebrar relacionamentos, especialmente no mundo corporativo, onde os erros são frequentes e cada palavra conta. Essa habilidade de enxergar além do óbvio se torna inestimável. Utilizando sua habilidade única, Amanda mergulhou no mundo dos negócios. No início, ela atuou como uma mão orientadora para empresas durante as negociações, identificando os motivos não ditos de seus aliados e rivais.
Vez após vez, ela ajudou as empresas a fechar acordos benéficos e evitar possíveis desvantagens. Seu talento extraordinário para enxergar a verdade deixou muitos impressionados, rendendo-lhe o título de vidente corporativa. Mas Amanda não parou por aí. Reconhecendo um papel mais amplo para si mesma, ela se viu como mais do que apenas uma conselheira. Ela viu potencial como consultora holística, oferecendo conselhos, gerenciamento de estratégias de negócios e expansão. Inspirada por essa ideia, ela estabeleceu sua própria agência de consultoria. O tempo passou, e sua pequena startup se transformou em uma próspera empresa. De empreendimento solo, ela expandiu para uma equipe de consultores cuidadosamente selecionados, cada um moldado sob a orientação de Amanda. No meio de seus sucessos profissionais, o elogio sincero de Paulo foi um farol, lembrando-a de seu valor intrínseco. Não eram apenas palavras, mas a sincera admiração que transmitiam. Isso a levou a refletir sobre seu passado tumultuado, reforçando sua compreensão de autoestima e do perigo de se perder na sombra de outra pessoa. Com um renovado vigor, Amanda se comprometeu a se valorizar, assegurando que nunca mais negligenciaria suas próprias necessidades. No entanto, à medida que Paulo propunha, surgiam sussurros e dúvidas. Amigos e colegas insinuavam que ele estava apenas interessado em sua riqueza, ansiando por uma vida de opulência, e previam que ele eventualmente a abandonaria antes de casar. Eles tiveram uma conversa sincera. Amanda abriu o jogo sobre a diferença de idade entre eles e a possibilidade iminente de mudança nos sentimentos de Paulo. Ela o assegurou de que entenderia se ele escolhesse outro caminho ou encontrasse alguém novo, mas ela tinha um pedido singular, que ela sempre seria a primeira a saber. Paulo, eu preciso saber que a honestidade é crucial para mim. Se as coisas não estiverem funcionando, vamos discutir. Estou madura o suficiente para lidar com qualquer situação sem drama, Amanda expressou seus sentimentos. Paulo pareceu surpreso com a franqueza dela. Depois de uma pausa, ele se aproximou dela e a envolveu em um abraço reconfortante. Ele estava ciente das feridas que ela carregava de relacionamentos passados e queria escolher as palavras certas para tranquilizá-la. Eu a valorizo, Amanda, pelo que você é, jurei estar ao seu lado para sempre. Sentindo-se segura, Amanda aceitou suas palavras, mesmo que Paulo tivesse um gosto por desfrutar das indulgências da vida, como relaxar, desfrutar de refeições gourmet ou vestir roupas elegantes. Amanda não se importava em mimá-lo de vez em quando. Levantando-se, ela o informou: tenho uma reunião prolongada hoje. Voltarei mais tarde. Paulo respondeu, meio brincando: juro, com todas essas reuniões, parece que posso murchar de solidão. Ela tentou acalmá-lo: no próximo mês deve ser menos agitado. Que tal uma escapadela de fim de semana? Ele concordou: isso parece perfeito. Tudo que vejo agora é trabalho interminável. Ela riu, decidindo não mencionar as frequentes pausas que ele fazia, mais do que realmente trabalhando. A próxima reunião de negócios de Amanda aconteceu em um charmoso restaurante. Ela estava lidando com um cliente particularmente desafiador, mas que havia sido seduzido de maneira inteligente nos últimos 3 meses. Ela organizou jantares, apresentou relatórios da empresa e estabeleceu confiança. Hoje era o dia em que finalizariam seu acordo. Amanda chegou adiantada e decidiu organizar os lanches. Depois de fazer o pedido para o grupo, ela tirou um momento para tomar um café, aproveitando a tranquilidade para revisar os detalhes do contrato. A atmosfera do restaurante, acentuada por músicas suaves, tornou mais fácil para ela se concentrar. No entanto, sua concentração foi interrompida quando o garçom lhe serviu a bebida. Ao olhar para cima para agradecê-lo, seus olhos se arregalaram de choque. A janela ao lado dela ofereceu uma visão clara da rua do lado de fora, e inegavelmente, lá estava Paulo envolvido em uma conversa ao telefone. Seu coração acelerou. Como poderia ser? Apenas momentos antes, ele estava em casa, aparentemente indisposto, enrolado em um cobertor.
Ela piscou repetidamente, duvidando de seus olhos. Mas lá estava ele, inconfundivelmente, seu marido. Conforme os segundos passavam, Paulo começou a se afastar. Uma rápida olhada em seu relógio de pulso mostrou que ela ainda tinha cerca de 20 minutos antes de seus clientes chegarem. Ela tinha uma breve janela de oportunidade enquanto ainda estava incerta sobre seu próximo movimento. Ela sabia que tinha que agir. Ela fez um sinal para chamar a atenção do garçom. Larissa, saia por um momento. Eu estarei de volta antes dos meus convidados chegarem. Por favor, garanta que nossos pedidos permaneçam no lugar, ela instruiu, com um aceno de compreensão do garçom. Amanda saiu apressadamente. Ela conseguiu ver Paulo quando ele estava prestes a dobrar a esquina. Ela o seguiu discretamente, usando os prédios e árvores como cobertura. Um turbilhão de emoções a envolveu. Estaria ele vendo outra pessoa? Estaria ele desperdiçando o dinheiro que ela fornecia com outra mulher? A raiva se acendeu dentro dela, mas estava atingida de tristeza. Enquanto parte dela estava à beira das lágrimas, outra parte já estava tramando como confrontá-lo. Paulo estava completamente alheio à tempestade que se aproximava. Se os medos de Amanda fossem confirmados, ela pensou consigo mesma, se isso for traição, ele se arrependerá disso. Preparando-se para o confronto, ela tocou a campainha da porta. Para sua surpresa, uma jovem garota atendeu. Os olhos da menina se arregalaram de espanto antes que ela chamasse por Paulo. Alguém está aqui para você. Um Paulo aflito apareceu. Seus olhos encontraram os de Amanda, e ele engoliu audivelmente, com um choque evidente em seu rosto. Amanda, o que você está fazendo aqui? Por um momento, ele estava sem palavras. Ele respirou fundo e escondeu o rosto nas mãos. Amanda o encarou intensamente, esperando uma explicação. Captando seu olhar acusatório, Paulo começou apressadamente. Amanda, não é o que parece. Por favor, entre. A suspeita cruzou o rosto de Amanda. Por que eu deveria? Explique-se, Paulo. Ele a fez calar. Fale baixo. Você vai assustar a Mariana. Apenas entre comigo. Com uma mistura de confusão e crescente raiva, Amanda entrou no apartamento. Paulo levou um momento para reunir seus pensamentos antes de abordá-la. Cerca de 7 anos atrás, eu estava em um relacionamento com uma mulher chamada Letícia, começou ele, sua voz tremendo um pouco. Terminamos em maus termos, e eu não sabia que ela estava esperando nosso filho. Letícia só manteve contato com Sofia após a separação. Um trágico acidente de carro tirou a vida de Letícia, deixando Mariana, nossa filha, gravemente ferida. Naquela época, você e eu já estávamos casados. Sofia cuidou de Mariana, mas houve momentos em que ela não conseguia lidar. E foi quando eu fingia que estava ocupado com amigos para ficar com Mariana. Ele fez uma pausa, a dor evidente em seus olhos. Eu sinto muito por ter escondido isso de você. É só que eu não sabia como trazer o assunto à tona. Amanda, tentando processar o choque, perguntou: por que manter isso em segredo? A razão de Paulo para manter o silêncio era complexa. Ao descobrir que tinha uma filha, os sussurros da sociedade se tornaram mais altos, sugerindo que ele havia se casado com Amanda apenas por sua riqueza. Ele temia que revelar a existência de Mariana apenas intensificaria esses rumores e possivelmente faria com que Amanda duvidasse dele. Ele esperava resolver as coisas antes de finalmente contar a Amanda sobre a situação. De repente, as peças do quebra-cabeça se encaixaram para Amanda. As numerosas vezes em que ele havia pegado dinheiro emprestado dela ou estava frio e doente. Ela havia assumido que ele estava gastando em luxos. Na realidade, ele estava apoiando sua filha. Dentro do apartamento, a atenção de Amanda foi atraída por alguns papéis em uma mesa com o logotipo de sua empresa. Intrigada, ela se aproximou da mesa para dar uma olhada melhor.
Entre eles estava uma cópia do plano estratégico que ela havia sido informada recentemente por um de seus gerentes. O que é tudo isso, Paulo? Paulo suspirou. Você sempre esteve ao meu lado, mesmo quando as coisas não faziam muito sentido. Sem perceber, você me apoiou e apoiou a Mariana. Eu queria retribuir do meu jeito. Amanda lentamente juntou as peças. O comportamento secreto de Paulo finalmente fazia sentido. Contrariando sua representação, ele era um grande contribuinte nos bastidores de sua empresa. Ele havia elaborado muitas das estratégias de negócios apresentadas à equipe, mas tinha garantido que sua esposa permanecesse alheia ao seu envolvimento, demonstrando sua humildade e integridade. Olhando para Mariana, Amanda notou a notável semelhança da garota com Paulo. Mariana, sentada em uma cadeira de rodas, segurava um livro. Seus olhos refletiam um toque de melancolia. O olhar de Paulo se desviou para Mariana, e através de seus olhos, era possível reconhecer o profundo amor de um pai disposto a mover montanhas por seu filho. Amanda sentiu um calor profundo dentro dela, uma sensação de conexão que ela valorizava. De repente, o relógio chamou a atenção de Amanda, e ela exclamou: "Oh não, estou atrasada." Sem mais uma palavra, ela saiu às pressas, correndo de volta para o restaurante. Embora a urgência da reunião tenha motivado sua partida, sua mente estava em tumulto de emoções. As discussões de negócios continuaram sem problemas, demonstrando a habilidade de Amanda em separar assuntos pessoais e profissionais. Mas, à medida que a última pessoa saiu, ela respirou fundo, pressionando as têmporas, lutando com as revelações e pensando sobre o próximo passo que ela e eles, como casal, precisavam dar. Paulo passou aquele dia tumultuado na casa de Sofia, enquanto a noite se aproximava. Ele chegou antes de Sofia e Mariana, com o coração pesado quando se aproximou de sua casa e seus olhos se depararam com uma visão inesperada. Caminhões de mudança estavam retirando móveis de sua casa, e entre os itens estavam peças que ele havia trazido de seu antigo apartamento alugado quando se mudou para morar com Amanda. Ele havia tentado entrar em contato com Amanda inúmeras vezes, mas seu telefone estava desligado. Para alguém tão meticuloso em todos os outros aspectos, Amanda surpreendentemente frequentemente esquecia de carregar seu aparelho. Uma sensação de afundamento se instalou no estômago de Paulo. Ele havia escondido uma parte significativa de sua vida de Amanda, e esses transportadores possivelmente eram o resultado dessa decepção. Embora estivesse em uma situação financeira melhor do que antes, ele sabia que o futuro poderia ser imprevisível sem o apoio de Amanda, mas estava determinado a encontrar uma solução, mesmo que isso significasse arrumar outro emprego. Resignado, Paulo entrou na casa e se acomodou na sala de estar. Ele tentou absorver cada detalhe, pensando que essa poderia ser sua última chance antes de ser convidado a sair da casa que compartilhava com Amanda. No entanto, em uma reviravolta surpreendente dos eventos, os transportadores que estavam retirando móveis começaram a trazer peças novas elegantes. Paulo, confuso, se levantou, tentando entender a situação. Um dos transportadores, percebendo sua confusão, perguntou: "Senhor, devemos colocar essas nas posições habituais?" Paulo olhou ao redor, tentando juntar as peças. A entrada barulhenta de Amanda, com seus saltos batendo assertivamente no chão, o trouxe de volta à realidade. Quando ela o viu, seu tom era mais de exasperação do que de raiva. "Você não nos ouviu chegar? Por que você está sentado aqui no escuro?" perguntou ela, acendendo a luz. A surpresa de Paulo se intensificou ao lado de Amanda, onde estavam Sofia e a radiante Mariana em sua cadeira de rodas, segurando firmemente um grande coelho de pelúcia com orelhas cômicas. Ao ver a expressão surpresa de Paulo, Amanda explicou: "Depois de descobrir tudo, desde os sacrifícios que você fez por Mariana até o trabalho excepcional que você fez na minha empresa, percebi que há mais em nossa vida juntos do que segredos e mal-entendidos." Ela fez um gesto em direção aos transportadores com os móveis novos. "Estamos montando um quarto para Mariana. Toda criança merece estar perto de seus pais."
E, se a Sofia estiver disposta, ela pode ficar conosco para ajudar a cuidar da Mariana. Vamos compensá-la adequadamente, é claro. O olhar ameno de Amanda encontrou o de Paulo. Eu queria que você confiasse o suficiente em mim para compartilhar isso mais cedo, mas podemos superar isso. Paulo sentiu uma onda de alívio envolver. O peso de seu segredo tinha sido grande, e a compreensão de Amanda era mais do que ele poderia esperar. Naquela noite, a casa ecoou com conversas sinceras. Paulo confessou seu medo profundo de perder Amanda e expressou sua imensa gratidão por ela não apenas o aceitar, mas também por abraçar Mariana em suas vidas. Paulo vinha elaborando um plano, algo audacioso para provar sua dedicação e lealdade a Amanda. Ele havia descoberto informações sobre Fábio, o ex-marido de Amanda, que ela desconhecia. Especificamente, Paulo descobriu que Fábio havia sido casado 2 vezes antes de se unir a Amanda e, apesar de sua representação como um cara comum, Fábio havia acumulado uma riqueza significativa. Além disso, Paulo descobriu que o divórcio anterior de Fábio nunca tinha sido formalmente finalizado. Essa negligência era onde a oportunidade para a vindicação de Amanda residia. Em suas investigações, Paulo havia localizado Marisa, a suposta ex-esposa de Fábio, e conversado com ela. Ela revelou que Fábio havia falhado em entregar os bens que o tribunal havia exigido, convenientemente alegando que os havia perdido. Numa bela manhã ensolarada, com o sol brilhando intensamente, Paulo chamou Amanda para se juntar a ele no alpendre, sugerindo que eles tirassem um momento para apreciar os arredores serenos. Mas o que se desenrolou a seguir foi tudo, menos esperado. Em questão de minutos, um grande caminhão roncou até a casa deles, descarregando uma série de móveis. Logo atrás estava um carro esportivo familiar, um carro que Amanda reconheceu imediatamente, e seus olhos se arregalaram e ficaram espantados. Paulo explicou: pensei que você gostaria de ver algumas das posses do Fábio, considerando as circunstâncias. Ele havia coordenado com Marisa para que esses itens fossem exibidos na frente da casa de Amanda, na esperança de oferecer a ela um pequeno gostinho de satisfação. O gesto era a maneira de Paulo de mostrar que ele estava sempre ao lado de Amanda. Numa tarde ensolarada, Amanda sentou-se no alpendre com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto segurava um pedaço de papel. Notando isso, Mariana correu até ela, com preocupação estampada em seu rosto. Mãe, o que há de errado? Essas dores de cabeça terríveis estão te incomodando de novo? Perguntou Mariana. Mariana e Amanda compartilhavam um vínculo profundo, embora não fossem parentes biológicos. Desde o dia em que Amanda abraçou Mariana de todo o coração, a jovem sempre a chamou de mãe. Mariana tinha uma habilidade inata para elevar o espírito de Amanda, especialmente nos dias em que o estresse ou a fadiga a afetavam. Enxugando as lágrimas com um sorriso, Amanda respondeu: não, querida. Essas não são lágrimas de dor. São lágrimas de alegria. Mariana olhou para o papel e na mão de Amanda, percebendo que era uma imagem de ultrassom. Os olhos de Amanda brilharam quando ela compartilhou a notícia: vou ser mãe, Mariana. A revelação deles encheu o ar, tornando o momento ainda mais comovente e especial para ambas. Paulo entrou pela porta da frente, com a testa franzida de concentração, talvez pensando em algum assunto relacionado ao trabalho. Mas assim que pôs os olhos no rosto radiante de Mariana, um sorriso suave se espalhou por seu próprio rosto. Mariana começou, com a voz tremendo de empolgação: há algo que você deveria saber, enquanto transmitia a revelação de Amanda. Os olhos de Paulo se arregalaram de surpresa. Ele levou um momento para assimilar a novidade antes de se aproximar de Amanda e abraçá-la suavemente. Os dois trocaram um olhar, uma mistura de alegria, medo e esperança. Observando o momento, Mariana disse: vocês dois serão incríveis de novo. Amanda riu, segurando as lágrimas. Já faz um tempo desde que tivemos um bebê em casa, mas acredito que vamos dar conta, especialmente com a sua ajuda, Mariana. Paulo assentiu, acrescentando: e é mais uma aventura, não é? E enfrentaremos isso juntos, como uma família.
O quarto deles se encheu de calor enquanto compartilhavam um momento, apreciando a perspectiva de sua família crescer. Os medos e inseguranças passados de Amanda poderiam ocasionalmente lançar sombras, mas com o amor e o apoio ao seu redor, ela estava pronta para enfrentar o futuro.